Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto no mês de Ponto Contraponto especiais do Chaves. Desta vez nós vamos comentar sobre a sketch do programa Chespirito, Aula de Inglês, de 1992. O que eu já devo falar antes de começar a analisar qualquer coisa é que essa é a última sketch do Chaves no programa Chespirito. É a última vez que o Bolanhos atuaria como Chaves em algum programa. E é interessante falar isso porque muita gente acha que o Bolanhos continuou até o final do programa Chespirito com os quadros do Chaves, Chapolin e outros personagens também, mas se você for realmente ver, as últimas temporadas do programa Chespirito foram apenas do Chomperas / Chaveco, que era um personagem que o Bolanhos podia interpretar melhor nessa época porque ele estava velho e funcionava muito melhor do que tentar fazer o Chaves ou o Chapolin com a idade que ele tinha. Mas, tirando as curiosidades de lado, eu acho que essa sketch não é uma das melhores. Assim como eu disse no meu ponto do Sanduíche da Paz, dá pra você perceber que os atores estão muito velhos e não tem a mesma coisa do Chaves original. Você meio que percebe que eles estão meio que tentando demais fazer aquilo e realmente não funciona tão bem. Tanto que os personagens ficam na maior parte do tempo sentados. Eles não se levantam para fazer piadas de humor físico. E eu preciso dizer, a caracterização dos personagens não foi tão bem feita. Tem um momento em que o professor Girafales vai lá e fala: agora vamos falar dos animais. E o Godinez fala: me deixa. E isso, infelizmente, é uma coisa que o Bolanhos fazia muito nessa época. Quando vários atores começaram a sair do programa, ele foi fazendo remakes. No começo ele adaptava uma piada para outro personagem, mudando o final da piada. Só que com o programa Chespirito ele começou a literalmente reutilizar as piadas e pegar personagens de uma situação e colocar em outra, e não funcionava muito bem. Por exemplo, nas próprias sketches do Chaves dos anos 90, o Jaiminho morava na vila, devia 14 meses de aluguel, recebia bastante flertes da Dona Clotilde e era preguiçoso. Porque como o Bolanhos não podia usar o Seu Madruga para essas piadas, ele decidiu literalmente pegar o outro personagem e transformar em um personagem diferente. E isso não funciona. De resto, não tem, infelizmente, muito o que comentar aqui. O que eu posso dizer que funcionou foram algumas piadas, mas eu acho que elas não foram tão bem executadas. Pelos motivos que eu já disse, os atores estão muito velhos, eles não podem fazer muito humor físico, fazer muitos movimentos muito rápidos. Ao menos a parte do inglês em si, dos personagens falando inglês, ficou meio que engraçado, porque você vê que a pronúncia deles, não sei se foi acidental por parte da dublagem, é muito o inglês iniciante, onde ao invés da pessoa falar uma palavra mais no inglês, ela se foca muito mais no sotaque brasileiro mesmo. Como, por exemplo, a Chiquinha fala stupid, quando a maioria das pessoas que já está acostumada um pouco mais com o inglês falaria stupid. Não focaria muito em pronunciar cada palavra de maneira lenta. Eu diria que é uma sketch interessante de se ver, mas não é o melhor do personagem do Chaves. Eu volto a me repetir, a magia do Chaves aqui não está tão presente. Eu comentei no meu ponto que, sim, a amostra do inglês está muito mais interessante aqui. Se isso é da tradução ou não, eu realmente não sei, mas eu já vi essa cena de um professor que não sabe explicar o que fazer, tentando mostrar para alguém como fazer o Earl 1 bilhão de vezes. Isso é extremamente comum com professores que não têm experiência o bastante. E eu, infelizmente, tenho que concordar, muito da magia do Chaves não está aqui. Os personagens precisam de uma certa energia, e não só por eles serem mais velhos, e isso reduzir o humor físico que eles podem fazer. Como você disse, o Bolanhos estava reaproveitando piadas. Isso é meio que uma prática comum desde sempre, quando se trata de vamos fazer uma piada assim, ou assado, mas sempre se tem que ter o trabalho de adaptar de uma forma que faça sentido pro personagem. Você estava falando, e eu estava me lembrando que, por exemplo, os Três Patetas tiveram uma fase inteira com o Champ, e depois eles tiveram uma com o Curly, e aí o Curly foi o mais popular e tudo, mas ele não podia mais atuar, ele teve uma condição séria, se não me engano era um derrame. Então eles só pegaram vários e várias coisas que eles já tinham e refizeram as piadas com o Champ para ser mais barato de fazer o filme, porque eles só estavam filmando e colocando essas partes do Champ, tirando as do Curly, e
que eu lembro de assistir essas coisas e fica muito artificial, por outro lado, para esclarecer. E aí você vai vendo o tempo passar e isso meio que me parece só o Bolanhos desesperado. Eu preciso fazer alguma coisa porque se não tiver show novo, eu não recebo. Se não me engano, também foi citado como um dos motivos pro Chaves ter virado desenho animado, que eles queriam continuar fazendo histórias pro Chaves, mas o Bolanhos só visualmente não podia. Ele tá muito mais velho e mais gordo e menos disposto fisicamente. Eu também, enquanto você estava falando, anotei, é bastante notável como essa diferença entre os personagens não afeta tanto o professor Girafales, porque o papel dele sempre foi feito para alguém que não vai realmente fazer muito humor físico. Quando muito ele joga um chapéu no chão, mas ele tem que se manter naquela postura, então, ele ficando mais velho, isso não é tão notável, apesar de você poder ver os cabelos brancos dele. Mas o Bolanhos está interpretando uma criança de 8 anos. Simplesmente não rola mais. Mas é isso que eu tenho a dizer. Não se esqueça de ver o meu ponto no meu canal e até a próxima.